A parábola dos talentos é uma das parábolas que fazem parte do Sermão do Monte das Oliveiras no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Neste sermão, Jesus fala a respeito da sua volta em glória aos seus discípulos. Jesus enfatiza que a sua volta é certa, porém ninguém sabe exceto seu Pai. Portanto, essa parábola em Mateus 25, entre os versos 14 e 30, está emoldurada pelo sermão da volta do Senhor. O verso 13 que precede a parábola diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vem. E o versículo posterior, que é o 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Portanto, não é difícil perceber que a mensagem central da parábola dos talentos é a volta do Senhor, apesar de estar figurada com a entrega dos talentos para que os servos cuidassem deles até a volta do Senhor deles. Mas a mensagem central não é sobre os talentos, e sim a volta do Senhor recompensando com graça os servos fiéis e com firme justiça o servo inútil. Então, como diz a parábola, o homem partindo para longe de sua terra chama seus servos e entrega dos seus bens, a um, 5 talentos, a outro 2, e outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo. Estes talentos são valores em ouro ou prata. Um talento pesa cerca de 35 quilogramas. Então era muito valor que estava sendo distribuído conforme a capacidade que o proprietário percebe em cada um dos servos. O Senhor não confiou mais a cada um, porque ele, sendo justo, não via a capacidade deles administrarem mais e não seria coerente cobrar sobre o que não podiam responder. O servo que recebeu 5 talentos imediatamente foi e conseguiu mais outros 5. O que recebeu 2 também conseguiu dobrar a riqueza. Mas o que recebeu 1 talento, foi negligente e não se preocupou com a volta do seu senhor, e nem com as contas que ele pediria. Foi preguiçoso e preparou uma desculpa que serviu para a própria condenação. Os 2 primeiros servos que ficaram preocupados, e com senso de urgência de trabalhar, não ficaram nenhum momento sem cuidar de suas tarefas pensando que o Senhor ia demorar para voltar. Então, o Senhor na sua iminente volta, recompensa graciosamente aqueles que multiplicaram e que trabalharam por seus bens. Ele coloca eles numa posição de honra e concede a eles outras riquezas. Quanto ao que não produziu nada, o Senhor o repreende e o chama de servo inútil, ordenando que ele fosse lançado nas trevas exteriores, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Encerrando, o Senhor diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos os anjos com ele, então se assentará no trono. Portanto, ele tem o domínio sobre todas as coisas e nada vai impedir a sua volta. Ele recompensará aqueles que tiveram esse senso de responsabilidade com o que ele deixou para cuidar, e ele fará justiça com aqueles que também não consideravam o proprietário dos bens como seu senhor. Então, essa mensagem diz que o Senhor voltará, e na sua volta ele recompensará os servos autênticos com generosidade segundo o seu trabalho, não segundo os resultados. Os resultados são consequências do trabalho, portanto, a recompensa será por causa do trabalho e com muita graça. Porém, com muita justiça tratará aqueles que não creram nas palavras do proprietário, demonstrando que não se tratavam de servos, mas enganadores e hipócritas.